Inteligente Superstar Soccer. Começou! Ai, a Copa do Mundo. Desculpem, eu tô viciado na música do Speed. Enfim, Copa do Mundo. Se você não ama essa competição, sinto te falar, mas você está vivendo errado. Falo mesmo. Pô, quem não gosta da Copa do Mundo? Um evento como esse, que acontece de 4 em 4 anos, quem não fica ansioso? É um evento espetacular, com momentos maravilhosos e outros... nem tanto assim. Mas é de bizarrice que a gente gosta, então fazer o quê? Portanto, para celebrar esse evento maravilhoso e a volta desse canal que você está assistindo nesse momento, resolvi mostrar algumas curiosidades sobre a Copa do Mundo. 50 no caso. Eu queria fazer 100, mas por motivos de que eu sou um preguiçoso, falo mesmo, não sou de mentir, resolvi fazer só 50 mesmo. Portanto, sente-se na cadeira que eu irei te mostrar tudo isso aí, beleza? Vambora! Bem, vamos começar por algo mais tranquilo. A Copa do Mundo foi criada por Jules Rimet, que foi presidente da FIFA por mais de 30 anos. Ele criou esse torneio em 1928, e não é à toa que o troféu da Copa do Mundo tinha o seu nome. E eu nem preciso dizer o quão certo essa competição deu, né? Mas como sabe, a primeira Copa do Mundo aconteceu em 1930, no Uruguai. Mas você sabe qual foi o primeiro jogo da história da Copa do Mundo? Isso aconteceu no dia 13 de julho de 1930, no extinto estádio Pocitos. E a partida foi entre França e México, que terminou com os franceses vencendo por 4-1. E falando nesse jogo, obviamente, nessa partida tivemos o primeiro gol da história das Copas, que foi marcado pelo meio-campista Lucien Lohan. E falando em gol, vocês sabem quem fez o primeiro hat-trick da história das Copas? Quem me acompanha no TikTok sabe muito bem quem foi. Aliás, me segue lá, @ointeligente. Aconteceu também em 1930, e pra quem acha que os Estados Unidos não tem história nas Copas, saiba que saiu de um norte-americano esse feito. No caso, um americano, Bert Patenaude, que fez os 3 gols na vitória contra o Paraguai por 3-0. Porém, esse feito, ao mesmo tempo que foi histórico, também foi cercado de controvérsias com o passar dos anos. Pois houve alegações de que um dos gols de Patenaude, na verdade, foi um gol contra. Mas depois de muito tempo, a FIFA deu ponto final nas dúvidas e reconheceu o feito de Patenaude. E ainda falando em gol, vamos falar da nossa seleção canarinho, a seleção brasileira, onde o primeiro gol do Brasil em Copas rolou também em 1930. Foi no jogo contra a Iugoslávia, onde o jogador Praguinho, que não era só jogador, como também era um multiatleta, fez o primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo. O primeiro de muitos. Porém, o Brasil perderia aquele jogo por 2-1. Mas como eu falei, o resto é história. E ainda falando da seleção brasileira, saiba que o Brasil é a única seleção do mundo a jogar todas as Copas do Mundo. Acho que essa é a curiosidade mais conhecida pela galera aí. Porém, a seleção brasileira, ao mesmo tempo que é uma seleção histórica, possui um tabu meio chato. Ela não ganha de uma seleção europeia em mata-matas há 20 anos. A última vitória do Brasil nessa fase foi justamente a final contra a Alemanha em 2002. E desde então, o Brasil acumulou derrotas para a França em 2006, Holanda em 2010, Alemanha em 2014 e Bélgica em 2018. Porém, ao mesmo tempo que o Brasil possui um tabu chato na fase de mata-mata, o Brasil possui um tabu bem positivo na fase de grupos, pois ela não perde para uma seleção europeia nessa fase há 24 anos. A última derrota para uma seleção europeia em fase de grupos foi na Copa de 98, contra a Noruega, e o Brasil perdeu aquele jogo por 2-1. Porém, aquele era o último jogo da fase de grupos e não adiantou de muita coisa. O Brasil ainda assim passou em primeiro daquele grupo. Mas voltando aos contextos históricos aqui. O jogador mais novo a jogar uma Copa do Mundo foi o norte-irlandês Norman Whiteside, que jogou a Copa de 82 com apenas 17 anos e 42 dias. Porém, ele não é o mais novo a ser convocado para a Copa do Mundo, pois o feito pertence a Jonas Eduardo Américo, mais conhecido como Edu. Ele representou a seleção brasileira na Copa de 66 com apenas 16 anos de idade. Mas como eu falei, ele foi apenas convocado, ele não entrou em campo. E já que eu falei de jogadores mais novos, o jogador mais novo a fazer um gol em Copas do Mundo foi justamente ele, o Rei Pelé, que na Copa de 58 marcou o gol da vitória do Brasil contra o País de Gales, e isso com apenas 17 anos e 239 dias. Mas agora vamos inverter os valores. O jogador mais velho a fazer um gol em Copas do Mundo foi o camaronês Roger Milá, que em 94 fez o seu tento histórico contra a Rússia, e isso com 42 anos de idade. Mas não é dele o posto de jogador mais velho a jogar uma Copa do Mundo. Esse feito na verdade pertence ao egípcio Essam El Hadary, que jogou a Copa passada com 45 anos de idade. Mas voltando pros gols, vocês sabem qual é o gol mais rápido da história das Copas? Bem, esse feito pertence ao turco Hakan Şükür, que precisou de apenas 11 segundos para abrir o placar na disputa de terceiro lugar da Copa de 2002 contra a Coreia do Sul. Os turcos venceram aquele jogo por 3-2. E o gol mais tardio da história das Copas? Isso, claro, contando só tempo regulamentar, não vou contar prorrogações. Esse feito pertence ao Neymar, que contra a Costa Rica na Copa de 2018 fez o gol aos 52 minutos do segundo tempo. E continuando no tema de gols, já que tá bem interessante,
seguinte: a Copa do Mundo com o menor número de gols marcados foi a Copa de 90, com 115 gols marcados. Tá, mas e a Copa do Mundo com o maior número de gols marcados? Bem, esse feito não pertence a apenas uma Copa, mas a duas Copas do Mundo. Tanto de 98 quanto a de 2014 tiveram um total de 171 gols marcados. E o jogador que fez mais gols em uma edição de Copa do Mundo? O responsável pelo feito foi o francês Just Fontaine, que na Copa de 58 marcou 13 gols. Não ironicamente, essa foi a única Copa que ele disputou. E o jogador que fez mais gols em apenas uma partida de Copa do Mundo? Esse feito pertence ao russo Oleg Salenko, que em 94 marcou 5 gols na goleada dos russos contra a seleção de Camarões por 6-1. Inclusive, como eu falei, é nesse mesmo jogo que o Roger Milá também fez história, como o jogador mais velho a fazer um gol em Copas. Agora vamos pro único jogador da história que conseguiu o feito de fazer gol em todas as partidas de uma edição da Copa do Mundo. E esse feito pertence ao brasileiro Jairzinho, que brocou em todos os jogos da Copa de 70. Agora, vocês sabem qual foi a maior goleada da história das Copas? Aconteceu em 1982, onde a Hungria meteu um sonoro 10-1 na seleção de El Salvador. Mas o mais impressionante é que essa não é a partida com o maior número de gols marcados. Esse feito, na verdade, aconteceu na Copa de 54, onde a Áustria venceu a Suíça pelo placar de 7-5, ou seja, 12 gols marcados em apenas uma partida de Copa. E ainda falando em gol, ou não necessariamente dele, já parou pra pensar quantos jogos terminaram em 0-0 na história de todas as Copas? Sabemos que o que gostamos mesmo é de ver bola na rede, mas até a gravação desse vídeo, a Copa do Mundo teve um total de 71 empates sem gols. Mas vamos mudar um pouco de assunto aqui. Vocês sabem quem foi a seleção com mais partidas jogadas em Copa do Mundo? Bem, esse feito não pertence a uma, mas a duas seleções, pois tanto o Brasil quanto a Alemanha possuem um total de 109 partidas disputadas em Copas do Mundo. Porém, é do Brasil o posto de seleção com mais vitórias em Copa do Mundo, 73 no total. Em compensação, a seleção com o maior número de derrotas em Copa do Mundo fica com o México, que no total perdeu 27 partidas. E falando no México, saiba que ela é a seleção que nunca foi campeã com mais participações em Copas do Mundo, 17 no total. E já que eu falei de empate sem gols agora há pouco, vocês sabem qual foi o primeiro 0-0 da história das Copas? Isso aconteceu de fato em 1958, no jogo Brasil e Inglaterra. Porém, é uma ressalva, pois em 1938 a partida entre Tchecoslováquia e Holanda também terminou 0-0, mas no tempo normal, porque na prorrogação os tchecos venceram por 3-0. E falando em empate, qual foi o empate com mais gols na história das Copas? Essa ocasião, no caso, aconteceu também duas vezes. A primeira na Copa de 54, entre Inglaterra e Bélgica, e a segunda na Copa de 66, entre União Soviética e Colômbia. Ambas as partidas terminaram em 4-4. Agora, você sabia que já teve seleção vencendo por WO na Copa do Mundo? Por incrível que pareça, isso aconteceu lá em 1938, onde a Suécia venceu a Áustria pelo WO que eu acabei de falar, pois os austríacos haviam se anexado à Alemanha nazista e por isso acabaram por representar a Alemanha na época, e consequentemente fizeram a Áustria perder pelo regulamento que eu falei. Mas agora, você sabia que existe uma maldição de uns anos pra cá, onde um campeão mundial passa vergonha na Copa seguinte? Mas por incrível que pareça, sabe que na verdade apenas 5 seleções passaram por isso: Itália, Brasil, França, Espanha e Alemanha. Porém, a Itália foi a única vítima dessa maldição duas vezes, em 1950 e em 2010. Só que a de 2010 foi uma maldição até pior, visto que a Itália nunca mais foi a mesma depois disso, pois passou vergonha também em 2014 e nem conseguiu vaga para as Copas de 2018 e de 2022. A coisa tá feia pra Itália. Mas falando da Itália, sabia que ela é a única seleção que possui um feito no mínimo inusitado? Ela é a única seleção a vencer uma Copa do Mundo mesmo sem ter vencido uma única partida sequer na fase de grupos. E isso aconteceu em 1982, e a Itália, no caso, empatou os 3 jogos da fase de grupos. E temos que lembrar que é a primeira fase, porque na mesma Copa de 82, a segunda fase também era uma fase de grupos. E eu nem preciso dizer o desfecho, né? Mas enfim, sabemos que hoje a Copa do Mundo conta com 32 participantes, mas saiba que nem sempre foi assim, pois já tivemos Copas com 16 e até 24 participantes. Mas vocês sabem qual foi a Copa do Mundo com menos participantes na história? A Copa não. As Copas, na verdade. Pois as Copas de 1930 e 1950 contaram com 13 seleções cada. Mas falando em seleções, você sabia que antigamente um jogador podia jogar em seleções diferentes? Algo totalmente inviável hoje em dia. Mas saiba que apenas um jogador em toda a história conseguiu o feito de jogar 2 finais de Copa por 2 seleções diferentes. O dono do feito foi o Luiz Monti, que em 1930 defendeu a Argentina e foi vice pro Uruguai. Em 1934 defendeu a Itália e venceu a Copa em cima da Tchecoslováquia. E vai lembrar que antigamente uma das coisas mais normais eram seleções se negando a jogar Copa do Mundo. Hoje em dia isso é impossível, pois toda seleção sonha em jogar uma Copa. Mas na época não era assim não. E uma delas não topou jogar a Copa de 50 de uma forma bem curiosa, que foi a seleção da Índia, que só não topou participar não apenas por causa da longa viagem que fariam, como também porque queriam jogar descalços. A Índia perdeu o que provavelmente seria a única chance dela jogar a Copa do Mundo porque queria jogar descalços.
Ai, ai. E falando em jogar descalços, por incrível que pareça, isso aconteceu em uma Copa do Mundo, mesmo que não podia. Isso aconteceu em 1938 e foi no jogo Brasil e Polônia que o Leônidas, o eterno diamante negro, fez o último gol do Brasil sem as suas chuteiras. Isso porque, como tinha chovido bastante, a sola da chuteira dele havia descolado e não tinha outra substituta. Porém, não podia jogar descalço, mas como o árbitro não percebeu, ficou pra história. O Brasil venceria aquele jogo por 6-5. Agora, vocês sabem quais jogadores que mais jogaram Copas do Mundo na história? 4 jogadores possuem esse feito histórico. São os mexicanos Antônio Carvajal e Rafa Marques, o alemão Lothar Matthaus e o italiano Gianluigi Buffon. Ambos jogaram 5 Copas do Mundo. Mas o jogador que mais jogou partidas em Copas do Mundo foi o próprio Lothar Matthaus, que jogou um total de 25 partidas. E já que eu falei do Rafa Marques, ele também possui um feito inusitado. Ele é o jogador com mais Copas do Mundo como capitão. Ele jogou todas as 5 Copas que ele participou com a braçadeira de capitão. Porém, o jogador com mais minutos jogados em Copa do Mundo é o lendário Paolo Maldini, que esteve em campo por incríveis 2.145 minutos. E já que eu falei de capitão agora há pouco, sabe quem fez mais partidas de Copa do Mundo com a braçadeira de capitão? Foi ele mesmo, Maradona, que jogou 16 partidas de Copa com a braçadeira de capitão. Tá, mas e o Rafa Marques? Ele tá em segundo lugar, com 14 partidas. E já que eu tô sentindo um pouco de falta do Brasil aqui, saiba que o Cafu é o único jogador a jogar 3 finais de Copa do Mundo. Ah, ele também é o único a conseguir isso de forma consecutiva. E apesar do Brasil ser a pentacampeã do mundo, na verdade foi a Alemanha a seleção que mais jogou finais de Copa. 8 no total. Porém, em compensação, pra quem acha que a Holanda é a seleção com mais vice em Copas, sabe que na verdade esse feito pertence à Alemanha. 4 vices. E ainda falando de Alemanha, sabe que não só ela, como também o Brasil, são as duas únicas seleções da história que jogaram 3 finais consecutivas de Copa do Mundo. E ainda falando da Alemanha, ela também é a seleção com mais vitórias nas disputas de terceiro lugar. São 4 no total. Fora que também ela é a seleção que mais jogou de jogos de terceiro lugar. 5 no total. E ainda falando da Alemanha, prometo que essa é a última vez, ela é a seleção com mais participações em semifinais de Copa do Mundo. Ao todo são 13. Ué, mas se o Brasil foi penta, cadê ele aí? Ele tá em segundo, com 11 participações. Porém, o Brasil possui um feito pra lá de inusitado. Ela é a seleção com mais Copas do Mundo de forma invicta. 7 no total. Tá, mas o Brasil foi pentacampeão. E as outras 2 Copas? Bem, são as de 78 e a de 86, que o Brasil foi eliminado nos pênaltis em ambas as edições. Pra fechar, uma curiosidade bem interessante. Vocês sabem qual é a seleção que nunca foi eliminada da fase de grupos de uma Copa do Mundo? Sim, senhoras e senhores. É a seleção da Irlanda, que das 3 Copas que participou, Copa de 90, 94 e 2002, sempre passou pra próxima fase da competição. Louco, não? E aí, gostaram das 50 curiosidades? Então aproveita e dá essa força aí, porque deu muito trabalho. Eu tive, nossa, quebrar a cabeça pra pesquisar, enfim. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima.